A paz em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Em outros vídeos no meu canal YouTube, e que eu peço a vocês desde já que se inscrevam nesse canal Melry Macedo, pregando a palavra de Deus, e ouçam a palavra, dê seu like, comente. Em outros vídeos passados eu falei sobre a prescrição bíblica sobre o casamento, ou seja, o que o Criador falou sobre, vamos dizer, a união de um homem com uma mulher e assim ambos serem uma só carne, como está em Gênesis capítulo 2, do versículo 18 em diante, 24, 25. Falamos da importância que para o Senhor nosso Deus é importante a união, a junção matrimonial, né, que seja honrosa essa união monogâmica de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 ao 5. Também está escrito no livro de Hebreus sobre isto. Falamos sobre que a união seja de acordo com a vontade do Senhor, que agrade ao Senhor, que o homem desfrute a vida com a esposa a qual escolheu e muitas outras coisas. E agora vou falar em poucas palavras sobre quando se há ausência do Senhor nosso Deus num casamento. Ora, mas o Senhor não vê tudo, Ele não sonda tudo, prescruta tudo? Sim. Mas eu estou falando no sentido de quando uma união, um casamento oficializado, ele está faltando o Senhor, está ausente do Senhor. E, em primeiro lugar, eu digo que é quando não há amor. Imagine um casamento ser mantido sem amor. Se a Bíblia diz que Deus é amor, o Senhor é amor, e que inclusive o amor de seres humanos, o amor filantrópico e o amor entre marido e esposa existe e foi criado pelo Senhor, então um casamento sem amor é a ausência do Senhor nesse casamento. Que mais? Quando não se há observância, nem prática voluntária, a vontade do Senhor, a sua palavra, ou seja, a pessoa que é casada, é casado, ou ainda que não seja, e não quer saber de observar a palavra do Senhor e de praticar, isso já mostra uma ausência do Senhor na vida, porque não está interessado ou interessada naquilo que é proveniente do próprio Deus. Que mais? Quando não se há cumplicidade mútua, como eu disse em outro vídeo, duas pessoas numa mesma casa, onde a certidão de casamento ela se torna como um contrato, vamos dizer assim, que as duas às vezes uma se acomoda na outra e vive aquele estilo de vida sem ser o modelo original do casamento, que é trazer alegria, que é um completar um outro, um ser, vamos dizer assim, um ser com o outro, uma só carne, como está escrito. Então, quer dizer, não há cumplicidade mútua, cada um é um individualista, cada um vive sua própria vida, do jeito que quer, da forma que quer. Um não dá satisfação ao outro dos seus próprios atos. Ou, vamos dizer assim, o marido sai para onde quer, a mulher fica em casa, ou se está trabalhando, não sabe os passos do marido, o que está fazendo, com quem está se relacionando ou conversando e vice-versa. Quer dizer, digamos, o marido faz contas bancárias, cria, a mulher não sabe de senha, não sabe de nada. Não se há intimidade, não se há cumplicidade.
Então, vivem dois numa mesma casa, porque se casaram e é só. Quando se falta o Senhor Deus num casamento? Quando não há compromisso. Vocês já viram, digamos, homens ou mulheres que se ausentam de casa e diz, vou ali, aí vai para uma festividade, para um lugar assim, para uma festa, ou sei lá, sai com os amigos, as amigas e não tem hora para voltar, e não dá satisfação ao marido, à esposa, e os filhos, não tá nem aí para os filhos, e gasta dinheiro lá fora, e as necessidades de casa não supre, e as crianças ficam ali sem comida. Então, quer dizer, a pessoa casada, mas descompromissada, às vezes não usa aliança quando sai, não se dá ao comportamento de uma pessoa que se é casado ou casada, parece um solteiro, uma solteira. Então, quer dizer, é uma ausência muito grande do Senhor Deus na vida e no relacionamento, enfim. Quando não se há o cumprimento do Senhor Deus, do que Ele estabeleceu para a vida dois, se não há nada do que o Senhor estabeleceu para a vida dois. Então se observa a ausência do Senhor nesse casamento. Porque cada um resolveu viver a seu modo, a seu estilo. Eu digo a vocês que não é fácil manter um casamento. Principalmente se um faz por onde e o outro não faz. E por isso mesmo é que começa a vir a ausência do Senhor no casamento. E quando é os dois que são assim, aí é pior ainda. Que o Senhor ajude a todos nós. Agora tem uma coisa pior do que, como diz, a ausência do Senhor no casamento. Tem outra coisa que é tão horrível tanto quanto, e que está presente não só em alguns casamentos, como em muitas famílias. Ou seja, quando já é constituída e que o assunto e o problema e a gravidade já passa de marido e mulher, já entra filhos, ou até mesmo parentes consanguíneos que moram numa mesma casa, ou se não moram numa mesma casa. Aí é como eu costumo dizer, quando se há uma maldição num casamento ou numa família, ou seja, o que é maldição? Quando se prevalece, vamos dizer assim, as barreiras malignas, o mal. Para quem crer ou não sobre maldição, existem 3 versículos bíblicos que eu quero citar aqui. O primeiro está em Deuteronômio, capítulo 26, versículo 11, que diz assim, o Senhor diz assim, eis que eu ponho diante de vocês a bênção ou a maldição. A bênção se obedecerem os meus mandamentos, se derem ouvidos à minha palavra e procurarem praticar. E a maldição se não derem ouvidos, se não quiser saber, se não der crédito à palavra do Senhor, assim em outras palavras. Outra coisa mais, a Bíblia diz, Provérbios 26, versículo 2, que eu quero ler para vocês também, diz assim, como um pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Ou seja, aqui está falando de quê? Aqui é uma comparação. Assim como um passarinho, ele voa e ele fica procurando um lugar assim para poder criar um ninho e para ficar ali, assim é a maldição. É um mal, fala aqui da maldição até parecendo como se ela fosse uma entidade. Diz assim, a maldição, ela fica procurando o quê? Uma brecha. E qual é a brecha? Basta se praticar algo que é, vamos dizer, uma transgressão à vontade do Senhor, e que aquilo não é corrigido, e que aquilo é perpetuado, então tem todo o potencial de virar uma maldição.
E aqui diz, a maldição sem causa não virá. Ou seja, se procuramos viver os princípios da palavra do Senhor, cremos nele, procuramos consertar nossos próprios erros, porque nem tudo é maldição e nem tudo vem do diabo. Nós também somos responsáveis pelos nossos atos. Mas quando uma coisa, ela já extrapola, ela já é perpétua, e você olha na sua vida, na sua casa, na sua família, é a coisa piorando, a coisa mais agravada, pode ter certeza que existe uma má influência espiritual, porque da mesma forma que existe o Senhor nosso Deus e os anjos, existe Satanás e os demônios também. Sem se falar que existe a própria vontade humana, que é uma vontade consciente e que, ao mesmo tempo, parte dela é inclinada para o mal. Então, essas coisas existem. Outro versículo é Provérbios, capítulo 3, versículo 33, diz assim: a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoa. Ora, a maldição do Senhor, isso mesmo. Ou seja, o Senhor permite o quê? O devorador, o migrador, o cortador e o destruidor. O que foi que assolou, vamos dizer assim, a casa dos egípcios na era de Faraó e Moisés, naquele tempo, e que matou os primogênitos? A Bíblia diz, foi um anjo do Senhor e o nome dele era chamado Destruidor. Estava ali, ou seja, estava ali segundo a vontade permissiva do Senhor. Ou seja, tudo acontece, até mesmo Satanás, ele só faz algo se o Senhor permitir. Se o Senhor não permitir, ele não faz. Porque o Senhor é criador e a Bíblia diz que por ele, para ele e através dele foram criadas todas as coisas e todas as coisas subsistem pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando é que eu posso entender que está havendo como uma maldição no casamento ou assim na família? Quando é que eu percebo que a coisa está mais séria? Vamos dizer assim, por exemplo, quando no lugar do amor só há desprezo, já é além de uma mágoa, um desprezo, um descaso. Um tem prazer de machucar o outro, um tem prazer de ser mal para o outro, um tem prazer de ser ruim para o outro. E aquilo ali vai refletindo nos filhos, e quando vê que não, os filhos estão aprendendo aquele tipo de prática, porque até então os pais são o espelho dos filhos, podemos dizer assim. A Bíblia diz que quem é pai e mãe deve inculcar na mente dos filhos a palavra do Senhor, os preceitos do Senhor, e procurar também praticar para que os filhos aprendam. Mas hoje em dia nós vivemos num tempo onde a secularidade ela está no topo, a correria pelos objetivos, para se ter o autossustento, para os seus ideais, existe. E não sou contra isso. Mas estou querendo dizer que, ao mesmo tempo que existe essa correria desenfreada, vamos dizer assim, às vezes extrapolada sobre vamos dizer, do secularismo, aí por outro lado, a família fica de lado, fica esquecida, e dentro de casa é só guerra, é confusão, não tem aquele entretenimento, não tem entrosamento, e principalmente quando as coisas não vão bem. Porque quando as coisas não vão bem, além de um querer viver afastado do outro, um passa muito tempo fora, longe, para não estar nem em casa. Aí pode ter certeza que isso já é uma maldição, porque é uma coisa extra, vamos dizer assim, normal. Além do normal.
Que mais? Quando tudo que o cônjuge faz para o outro, nada é aceito, o outro ignora, diz que não presta, que não serve, a presença da pessoa desagrada, o que a pessoa faz desagrada, se a pessoa está falando, a voz desagrada, se a pessoa faz alguma coisa, desagrada o outro. Então, esse tipo de desencontro, uma vez que os dois se amaram, isso é o quê? Isso é uma maldição, minha gente. Já é, além da ausência do Senhor, já é uma coisa onde o inimigo está ali. Porque o que é que o inimigo faz? Ele mata, rouba e destrói. É isso aí. Causa divisão, porque o nome Satanás significa opositor, adversário, inimigo. E quem é um opositor, adversário e inimigo é o quê? Está fazendo a obra de quem? De Satanás. É contra aquele outro. Então fica igual a dois rivais, que se não tiver cuidado, aí um acaba com o outro. O que mais? Quando se há desentendimento por qualquer coisa. Deixou uma toalha, ela caiu no chão, aí vem um desentendimento. Aí vem uma guerra, vem uma briga, aí um bate no outro. Quando se há uma pequena discussão e aquilo é consertado, até então é normal, mas quando se há uma guerra, aí vem agressões físicas, verbais, não é, psicológica, aí vem um abuso, aquele relacionamento abusivo, tem aquele agressor passivo que ele agride o outro, machuca o outro nas ações, e o outro que machuca e agride o outro nas palavras, é assim. Então, quer dizer, aí a coisa fica séria por causa de uma toalha, por causa de uma caneta, por causa de uma traça na parede, por causa disso, por causa daquilo. Aí só é um inferno assim, é grande, sabe? Por causa de qualquer coisa. Aí vai além do que uma imaturidade. A gente já vê uma maldição. Porque por causa de uma coisa tão pequena, tão, vamos dizer assim, tão simples de resolver, aí vem a agressão física, vem a agressão verbal, aí vem a agressão psicológica, aí mulher apanha, mulher é oprimida, marido às vezes é oprimido, aí vem uma coisa terrível. O que mais quando se há uma maldição numa família, num casamento? Quando um dos cônjuges ou os dois se recusam a viver em unidade, passa cada um a viver uma solidão ruminada, na infelicidade, no tédio, na depressão, nos maus pensamentos e a mente cauterizada. A pessoa na profundidade do que foi dito agora? Os dois preferem sofrer e viver cada um sua vida de maneira pior, um ter tédio do outro, do que um procurar se juntar com o outro e dizer ao menos assim, vamos buscar a Deus sobre essa questão? Quando é que se há uma maldição numa vida, num casamento, numa família, seja lá o que for? Simplesmente quando o mal predomina em tudo. É na casa, é na família, no casamento, é na vida financeira, é nas emoções, é por causa de uma toalha que caiu, é por causa vem problema com os filhos se inclinam para o mal, quer dizer, o inferno está feito. Aí quer dizer, aí é um desequilíbrio familiar, é além disso. É porque é uma família desajustada, é além disso. É além disso. A gente vê uma influência mal espiritual, um mal que não deixa as coisas se acertarem, o mal que veda, que suga, que retira o amor dali, que tira até o humanismo. O que é que vocês acham? Digamos, pai, mãe matar filhos, mulher mata marido, marido mata mulher. A gente vê tanto essas notícias. E o que é que vocês acham que é isso? É só porque explodiu o temperamento? Ou não há um mal por isso? O que é que Satanás faz? Eu já disse, mata, rouba e destrói. E quando a pessoa com quem casou torna-se completamente diferente, para pior, daquela que era no início.
Ah, mas o meu marido era assim, minha mulher era assim. Era tanto amor, era tanto carinho, era tanta maravilha, era tanta bênção e hoje é uma coisa, é uma opressão, parece que é outra pessoa que foi trocada, é a pessoa. O que é isso? É um mal que está ali, porque está havendo a ausência do Senhor nosso Deus, e é como está escrito, quando a casa está vazia, ou seja, sem estar adornada, cheia da presença do Senhor, de alegria, de paz, de bênção, aí vai ser cheia de um demônio com mais 7, com mais 10, com mais 20, com problema de temperamento, com ira, vamos dizer, ressentimento, e com tudo mais, e tudo isso se engloba e vira uma grande bomba atômica, uma grande potência. Então, tudo isso acontece. Agora, uma coisa que é do nosso cunho, da nossa responsabilidade, e que pode vedar o mal, pode fechar a brecha para o mal, pode fechar a brecha para um divórcio, pode fechar a brecha para a falta de ausência do Senhor, e pode o Senhor visitar este lar com a bênção, com a misericórdia. Vamos a algumas dicas aqui. Em primeiro lugar, vamos parar de apontar os outros. Você que é mulher, pare mais de apontar o marido. Você que é marido, pare mais de apontar a sua mulher, os seus filhos, seja lá quem você acha que é culpado e que é infeliz por causa dele, por causa dela ou por vice-versa. Mas vamos aqui analisar, em primeiro lugar, as nossas atitudes, a nós mesmos. Pergunte-se a si mesmo: eu estou em falta em alguma coisa? Como é que eu estou tratando o meu cônjuge? É certo? É justo? É viável? Ou estou tratando de acordo com o meu senso de vingança? Ou porque acho que merece ser assim? Para massacrar, para humilhar? Então eu estou tratando assim. Será que eu sou egoísta? Penso só em mim mesmo, em mim mesma? Ah, eu penso em crescer, eu penso em isso e aquilo, eu penso em melhorar minha aparência, eu penso em crescer, em voar, em abalar e aparecer, e vem cá, e o resto da família não está incluído nos planos, não? Isso é egoísmo. Será que mantenho rancor e não exerço perdão? Se mantém rancor e não exerce o perdão, aí é necessário pedir ao Senhor a graça de Deus, porque é um processo, mas se consegue. Será que exerço o amor conforme a vontade de Deus? Conforme o que eu prometi que amaria a pessoa que escolhi e que prometi diante da família desta pessoa, que jurei no altar, diante da presença do Senhor Deus, que faria? Ah, o amor é lindo. É. Agora, mais lindo ainda é quando ele amadurece, quando ele deixa de ser paixão, quando ele deixa de ser baseado só na beleza. É mais lindo ainda quando amadurece e tem o Senhor como o fundamento desse amor. Como é meu temperamento? Minhas ações são boas, são ruins, são rudes, não é? Às vezes uma palavra rude entristece alguém. Às vezes uma palavra dura porque eu não estou bem, porque eu não estou de bom ânimo, porque eu... Bom, tem dia que a pessoa realmente não está bem. Mas não é por estar bem que vai ter a postura imatura de descontar nos outros, que não tem nada a ver. Se não está bem, peça uma licença, vá tomar um ar, vá tomar uma medicação, descansar. Se não estiver bem, porque tem dia que a gente não está bem, melhor assim
do que for abrir a boca e querer descontar nos outros, que não tem nada a ver. Aí sai ferindo por aí depois se arrepende, e aí fica o destroço. Dentro de mim eu desejo bem, ou é o mal para a pessoa que casei? O bem ou o mal? Será que sou eu que costumo começar uma briga, uma contenda? Será que é por mim que sempre começa? Por causa de uma toalha? Por causa de uma traça na parede? Por causa de uma comida que queimou? Por causa de uma coisa que não está ajustada? Eu não estou aqui justificando que a mulher ela pode ser relapsa na sua casa, chegar em casa, o marido não tem comida para o marido. Se ele te gritar, se ele se aborrecer, ele não vai estar errado, não. Porque estava trabalhando duro lá fora e você dentro de casa não faz comida. Ou então, se você, homem, ganha um dinheiro, ganha bem, aí gasta lá fora com os amigos, aí chega em casa, aí vem a mulher mostrando as contas atrasadas, vem falando que te falou 500 vezes para comprar um arroz, para comprar um açúcar, para fazer alguma coisa, aí você diz, não é hora de falar, tá certo que não seja hora de falar, mas se ela falou várias vezes e você não fez, você também não está errado? Será que eu costumo subestimar a opinião, a mentalidade do outro? Por eu ser mais velho ou mais velha, então a minha mentalidade é superior. Bom, pode até se ter mais experiência de vida, mas mesmo assim é a ponto de subestimar a opinião do outro. A Bíblia diz que os dois é um só. Se não é satisfatório, carregue sua cruz, meu filho, minha filha, saiba. Pedir sabedoria, graça. Mas tem que ouvir o outro. Mas eu me agradei daquele sofá, porque aquele sofá, ele é ótimo e ela não entende de nada. Ela quer aquele material é ruim. Bom, mas se não gostou, tem que ter um outro para ter o denominador comum, os dois se agradar de um. Não é eu fazer porque eu sou o mais velho ou a mais velha e dizer sou eu que mando, é minha razão, e o outro ficar sem ser ouvido, não. Não é assim. Tenho visto as diferenças entre mim e o cônjuge, com maturidade ou com uma maldição. Tem gente que, vamos dizer assim, casa-se dois. Um é mais calado, o outro fala mais. Aí o que é calado, e a que fala mais, às vezes fala alto. Aí o calado acha que é uma maldição, aquela que fala mais alto. Ou porque o jeito da pessoa, isso é um inferno, é uma maldição. E não é. No próximo vídeo eu vou continuar esse assunto que eu estou falando. Deus abençoe a todos.